Vamos então começar, vamos orar, dedicando estas semanas a Deus. Eu peço a vocês que também orem por mim. Eu não acabei de escrever todos os estudos ainda faltam quase todos na verdade. Eu só escrevi, são 11 na verdade, eu só escrevi 3. Hoje à noite eu espero acabar o 4º, que é sobre discernimento. Então os temas estão definidos, são estes, que eu vou expor brevemente, mas ainda preciso de vigor físico e um relógio um pouquinho mais elástico, com um pouquinho mais de horas do que o relógio normal, para eu poder fazer isso. Peço os irmãos orem por mim. Vou orar agora, pedindo que Deus nos abençoe, nos conduza, nos ajude nesta caminhada. Vamos ficar em pé, irmãos, por favor, então. Senhor, aqui estamos, nos dedicamos ao Senhor, para que o Senhor, então, nos ministres diretamente ao nosso coração, por intermédio desses estudos. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe de nossas boas intenções, e o Senhor sabe das nossas grandes dificuldades em colocá-las em prática. Precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos eduque. Que a cada encontro nosso aqui, a começar por mim, alcançando a todas as participantes, o Senhor nos conduza, o Senhor nos ajude a compreender a natureza desta tua vontade agradável, perfeita e completa. As minhas limitações, Senhor, eu te rogo que o Senhor as supra, e a boa vontade de cada irmão, cada irmã participante possa ser ampliada em crescimento, no conhecimento daquilo que tens para cada um de nós. Esta é, ó Senhor, a minha oração, e estou certo que é a oração de todos os meus irmãos e irmãs. Nós transmitimos a Ti esse desejo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, podem então se assentar. Quantos estão participando da Academia da Alma pela primeira vez? Ok? Quantos pela segunda vez? Quantos pela terceira vez? Quantos são veteranos pela 4ª vez? Então, modalmente, nós temos, primeira vez, o número maior, e de 4ª vez, o segundo número e os demais elementos. Então, eu vou explicar um pouco mais detalhadamente o que é a Academia da Alma. Como surgiu a ideia? A partir dos anos 90, começou-se a dar ênfase no mundo evangélico aquilo que se chamou de direção espiritual. Anteriormente, era muito salientada a ideia de discipulado. No entanto, a palavra discipulado acabou tendo um significado muito restrito, como aplicação quase que apenas a preparação para o batismo. Quando, na verdade, o discipulado é para a vida toda. Somos discípulos a vida toda. Discípulos de Jesus Cristo. Mas a ideia do discipulado, nesse sentido, acabou se perdendo um pouquinho para se tornar uma preparação para o batismo. Que não havia na igreja antiga, na igreja primitiva, tinha o catecumenato. Isso sim era uma preparação para o batismo. Mas não a ideia de discipulado como aula, como classe. Era uma aprendizagem, era um convívio. Então, a partir do século XIX, os segmentos protestantes do cristianismo passaram a recuperar um pouquinho dessa herança católico-romana, da meditação, do tempo no deserto e da ideia do diretor espiritual. O que é a ideia do diretor espiritual? É a ideia de que nós precisamos de alguém que nos ajude em nosso processo
junto ao nosso discipulador, que é Jesus Cristo. Nós somos discípulos dele. Alguém a quem nós prestemos conta. Alguém com quem nós possamos falar acerca de nossas dificuldades, problemas e limitações. É claro que isso demanda tempo, demanda uma atitude de humildade. Quem é que vai ser o seu diretor espiritual? Porque pressupõe que ele tenha mais experiência, por exemplo. Então essa ideia foi se desenvolvendo em torno das chamadas disciplinas espirituais. Então vários livros foram escritos e o principal deles se chama A Celebração da Disciplina. O autor se chama Richard Foster. Eu li esse livro, mas eu não consegui terminar esse livro. E aquilo me deixou muito culpado. Como é que um livro tão bom e realmente é um livro magistral, eu nunca consegui ler aquele livro todo. Até hoje nunca consegui. Até que no ano de 2005 ou 2006, o pastor Ruther me deu um livro que ele trouxe de uma viagem dele que ele fez ao exterior, de um autor muito conhecido nosso chamado Charles Swindoll. Não está ainda em português, infelizmente, cujo título era, traduzindo, Então você quer se parecer com Cristo? Eu li o livro. E aí eu observei que as disciplinas espirituais que o Swindoll trouxe para o seu livro não eram as mesmas de todos os outros que eu tinha já lido, ou tentado ler, ou lido integralmente. Então eu posso elaborar também as minhas disciplinas espirituais. Eu posso ter uma abordagem diferente desta clássica. E também aprendi com o Swindoll que é o seguinte, não tem um pacote, cada um faz de um jeito. Na nossa experiência, nós temos que valorizar as nossas diferenças, as nossas características pessoais. Então aquilo me acendeu uma outra perspectiva sobre o assunto. E então, depois de ler o livro, eu concebi esta ideia de termos uma série de encontros voltados para o desenvolvimento de nosso crescimento espiritual, nos termos dos exercícios espirituais ou das disciplinas espirituais. Nesse contexto, eu elaborei então o primeiro roteiro e, para minha surpresa, houve uma resposta muito boa em termos qualitativos e quantitativos por parte da igreja. Isso em 2006, fizemos depois dos anos subsequentes. Então, o nosso propósito é refletir sobre alguns temas de natureza prática. Isto é, como é que eu me torno um melhor discípulo de Jesus? Basicamente, e tão somente isto. Na folha 2 deste roteiro provisório, que os irmãos podem destruir, eu apresento os temas que já tratamos anteriormente. Então, em 2006, que acabou publicado num livro chamado Academia da Alma, nós começamos com entrega, pureza, humildade, simplicidade, alegria, generosidade, autocontrole, perseverança, a disciplina da presença de Deus, oração e leitura da Bíblia e como temos a mente de Cristo. Então esses foram os temas que nós tratamos em 2006. Entrega aqui por submissão, rendição, o entendimento do que é a nossa relação com Jesus Cristo. Não é uma relação entre iguais, é uma relação de discípulos e um mestre, entre servos e um senhor. Na segunda edição, em 2007, nós tratamos das seguintes celebrações: da identidade, quem sou eu, da confissão dos nossos pecados, da mudança, como é que nós passamos da ideia de mudar à prática de mudar, o sofrimento, como compreender o sofrimento e o seu significado na nossa vida, a coragem, o silêncio, algo
totalmente atípico para nós evangélicos. Vamos orar, irmãos, silenciosamente durante 5 minutos. Nós não aguentamos. É muito tempo num templo, 5 minutos de oração. Daqui a pouco está todo mundo se mexendo. Então tratamos desse aspecto aí. O perdão. Acho que amar é fácil. Perdoar é difícil. Tratamos disso. Amizade, discipulado e missão. Onde demos ênfase que a vida só tem sentido no exercício da missão. No ano passado tratamos do desejo, da adversidade, como enfrentá-la, o equilíbrio, como obtê-lo na vida, a verdade, como professá-la, a fé, como desenvolvê-la, a fé aqui, não a fé salvífica, mas a fé confiança, a obediência a Jesus Cristo, como nos relacionar com o outro, como dispor o nosso corpo, que é a nossa inteireza de ser, como usar os recursos que nós temos, seja tempo, dinheiro, talentos, e como renovar a nossa vida. Todos precisamos sempre de renovação. Nesse ano, como estamos, eu já tinha formulado todo o temário anteriormente, no final do ano passado, eu tinha feito isso, mas como depois nos veio a ideia de lermos o Novo Testamento na íntegra, eu achei que devia pegar todos os temas do Novo Testamento. A primeira coisa que eu fiz, eu desenvolvi 10 temas só no livro de Mateus. Ficaram interessantes, mas eu acho que não. Fica Mateus, quando começarmos a academia, você já leu Mateus, então aí eu fiz uma outra e fui lendo, eu li todo o Evangelho agora, para me preparar para essa nossa jornada de leitura da Bíblia, exceto Apocalipse, que eu não cheguei lá, mas li tudo, agora estou lendo pela segunda vez, e estou em 2 Coríntios. E então eu desenvolvi então esses temas, que são os seguintes: abertura do coração. Claro que eu vou, em tempo oportuno, dizer de que se trata. Mas aqui com vários sentidos, desde a abertura no sentido de abrir-se para o outro, colocar os seus problemas, desde a generosidade, a abertura do coração. Muito tocado pelo capítulo 16 de Romanos. O número de pessoas que o apóstolo Paulo cita ali, sempre positivamente, é uma coisa extraordinária. É algo maravilhoso. Ele reconhecendo que todo o trabalho dele é fruto de uma imensa equipe. E ele chega a se referir a um casal como herói entre os apóstolos, ou como grande entre os apóstolos. Coisa notável. Aquele capítulo me inspirou, então, a escrever esse tema, a abertura do coração. Outro é a aprendizagem. Isto é, como é que nós aprendemos isso? Desenvolvo a ideia a partir, então, do texto de Tito, em que Tito afirma que a graça nos educa. O terceiro tema é o do discernimento, que eu estou escrevendo, espero em Deus terminar no começo da manhã de amanhã. É um texto sobre como saber se, por exemplo, de fato, um fenômeno dentro de nós é espiritual ou é psíquico. Essa é uma dimensão. A outra é como a gente ter uma mente crítica no mundo em que nós nos encontramos. São vários aspectos que eu estou desenvolvendo. O quarto é o tema da confiança. Nós confiamos. Por que às vezes perdemos a confiança em Deus? Como é que a gente organiza isso e desenvolve essa dimensão da confiança? Outra é da resistência. Né? Jesus, quando prega o sermão chamado do monte, ele prega uma contracultura. Como resistir? Eu não vou entrar em mais detalhes, porque eu não escrevi ainda, né? Outra do recuo.
Impressionou-me, lendo os evangelhos, como em alguns momentos Jesus simplesmente sai de cena. No auge, as pessoas olham, ele não está mais. Então, a partir daí eu comecei a pensar um pouco sobre essa ideia de como a gente também sai de cena. Quando é hora de enfrentar uma situação, quanto é hora de recuar. Tristeza. Tomando um texto de Coríntios que fala da tristeza como algo positivo, não negativo. Qual tristeza é boa? Essa é a ideia. Convívio. Não preciso explicitar. Solidariedade. E a última é o louvor. Então são esses os temas, salvo alguma mudança, que nós trataremos aqui nas datas, salvo alguma mudança aqui preconizadas. Portanto, serão 11 encontros, esse sendo o encontro propedêutico, o encontro de introdução. O texto bíblico de ouro que vai argamassar toda a nossa série de conferências é este de 1 Coríntios 2,12. Quem trouxe a sua Bíblia pode então marcar, porque realmente, meus irmãos, é um texto apavorante pelo desafio que nos apresenta. 1 Coríntios 2,12. Mas, o mais importante, nós não, marque na sua Bíblia, que vale a pena voltar a ele, que tem uma amplitude aqui de significados. Nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. Mas nós temos o espírito do mundo. Nós somos do mundo, estamos no mundo. Mas esse espírito não é nosso, é do mundo. Como vocês sabem, a palavra mundo, cosmos, no Novo Testamento, no grego koiné, e no grego clássico, e no grego moderno também, é o conjunto do mundo, tanto o mundo extraterrestre, espiritual, digamos assim, como o mundo material, o mundo formado pelas pessoas. Esse espírito que vem do mundo, vamos ler depois em 1 João capítulo 4, é o espírito que é naturalmente o nosso, desde que nascemos. Mas nós recebemos o Espírito de Deus, ou o que provém de Deus, de enquanto origem, proveniência de Deus. Para que então nós pudéssemos conhecer, saber, esta é a palavra, o que nos é dado gratuitamente por Deus. O mundo é lei, é mérito, por exemplo. Ou corrupção, jeitinho. Né? E o Espírito de Deus? Então, gratuitamente nós recebemos da parte de Deus aquilo que nós precisamos conhecer para uma vida feliz, para uma vida eterna. Por isso que eu coloquei em caixa alta essa contraposição entre o espírito do mundo e o espírito que provém de Deus. Eu ia até pregar sobre isso domingo que vem pela manhã, mas não poderei. Um pensamento de Thomas Merton, que morreu em 1965 ou 8, se não me falha a memória, nascendo em 1918, acho eu. Uma vida ou é toda espiritual, ou não é espiritual em nada. É pesado. Ninguém pode servir a dois senhores. A sua vida, a minha vida, foi forjada pelo fim para o qual você vive. Ou seja, a compreensão do nosso telos, isto é, do nosso fim, da teleologia da nossa vida. Pedro diz que nós estamos numa jornada.
E às vezes nos esquecemos achando que a vida é a jornada. A jornada é apenas uma parte da vida. Nós morremos pela jornada. Nos matamos pela jornada. Xingamos um ao outro pela jornada. Mas a jornada, desculpe o trocadilho, não é nada. É apenas a jornada. O que interessa, para o termo de Paulo, é o prêmio da vocação. Então o que interessa é o fim. Se nós tivéssemos a nossa vida, portanto, mirada no fim, posta no fim, fita no fim, a nossa jornada seria outra. Mas nós tendemos a viver a nossa jornada como se a nossa jornada fosse a nossa vida. E é apenas parte dela. Você é feito à imagem daquilo que você deseja. E você deseja é esse fim divino. É isso que você deseja. É por isso que o apóstolo Paulo diz, para nós é estranho isso. Morrer ou viver, para mim, é a mesma coisa. Quem de nós diz isso? Espera aí, a vida não, a vida é maior valor. Morrer ou viver é a mesma coisa. Por quê? Pelo fim. Que se eu morrer, eu realizo o fim. Se eu não morrer e estiver vivo, eu contribuo para que depois eu realize o fim. E contribuo para que muitas pessoas tenham compreensão desse fim. Então, para mim, tá beleza. Uma coisa ou outra. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. E Merton então diz, você é feito à imagem daquilo que você deseja. Então uma vida, digamos assim, centrada na perspectiva do prêmio da soberana vocação, famoso quando Cristo é chamado, lá estarei, uma vida que vive de fato nessa perspectiva, ou como diz o apóstolo Paulo, se nós esperamos apenas para essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens, a diferença está nisto. Então, são estes os elementos que vamos procurar desenvolver ao longo deste nosso conjunto de meses, finalzinho de agosto, setembro, outubro e o começo de novembro, se tudo correr bem, se Deus assim achar que deve ser. Cada um de nós, então, ao longo dessas jornadas, deve ter alguns objetivos. Primeiro, cada um de nós precisa se empenhar em se autoconhecer. Já em uma das academias, foi uma das disciplinas. Nossa maior dificuldade é saber quem é que nós somos. Nós achamos que nós somos. Mas muitas vezes nós nos enganamos. Há muitas pessoas que se acham solidárias e são mesquinhas. Mas se alguém lhe perguntar, descreva você com relação a esse ponto. Eu sou uma pessoa que ajuda todo mundo, estou sempre disposta a cooperar. Mas, na verdade, ninguém percebe isso. Alguma coisa está errada. Ou com as pessoas que não percebem, ou com a pessoa que não percebe que não é o que ela acha que é. Então, o autoconhecimento é muito valioso. Um dos sermões mais importantes que eu já preguei foi sobre o ditado de Jesus, isso foi em 2007, penso eu, em que ele diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Há dois significados para o texto, eu apliquei num. Apliquei no sentido de doente, amplamente falando, é aquele que reconhece a sua natureza de doente. E quando nós reconhecemos que estamos doentes, nós procuramos ajuda. Mas, para tanto, demanda coragem. Mas começa com eu me conhecendo. Eu tenho esse problema. Hoje mesmo, ao me encontrar com uma pessoa enferma, uma pessoa outra que estava também lá na casa, disse o seguinte, em relação a outra pessoa da sua família. Meu filho tem essas dificuldades e ele se acha sempre certo, ele é o máximo, todos os demais estão errados, ele não tem nenhum problema, ele não tem nenhuma dificuldade. E no caso o rapaz é esquizofrênico, por exemplo, para mostrar o grau de dificuldade, mas ele não acha, ele não tem nenhuma dificuldade. Os outros é que são o problema. Então, como essa pessoa pode ser ajudada?
Por isso o autoconhecimento é importante. Segundo, eu preciso confessar os meus pecados. Essa é uma dimensão importante. Nós temos dado pouca ênfase à confissão do pecado. Nossa oração em público, claro, tem que ser assim, perdoa os nossos pecados, está correta. Mas quando eu oro no meu banheiro, no meu quarto, na minha sala, no meu escritório, Senhor, perdoa os meus pecados. Quais? Porque se eu não tiver consciência do meu pecado, ele não será perdoado. Porque eu não serei abençoado. Mas se eu tenho pecado e cometi esse pecado de novo, A, B ou C, Senhor, eu tenho esse pecado. Perdoa o meu pecado e me ajuda a não pecar mais. Eu serei abençoado. Esse pecado Deus perdoa. Mas o pecado que eu não confesso, se eu pequei, Senhor, me perdoa. Do tipo, chega para alguém, se eu te ofendi, me desculpe. É claro que ofendeu. Diga o que foi que você ofendeu. Você sabe que você me ofendeu. Então, se eu, porventura, no momento de fraqueza, sem querer, te ofendi, ninguém gosta de ouvir uma coisa dessa porque é papo furado. Então, de igual modo, confissão. Esse é um momento importante na nossa vida. Nós pecamos. Nós ainda pecamos. Bom seria que não pecássemos. Mas essa é a impossibilidade, pelo menos para mim. Pequei, preciso confessar. Confissão que, no entanto, deve conter um elemento. Eu quero ser perdoado para não pecar mais. Outro aspecto é a meditação. Como eu disse, é algo pouco comum. Temos agora notável experiência aí, muitos de nós estamos envolvidos, de ler o Novo Testamento. É um grande momento de exercitar a meditação. A meditação e a oração. Por exemplo, ler uma perícope, isto é, um conjunto de versículos, pode ser um capítulo, uma parte do capítulo, parar e meditar sobre aquilo que eu li. Então, eu li lá, por exemplo, que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Eu meditei, mas espera aí, será que de fato eu estou vivendo segundo o Espírito de Deus? Ou comigo sou eu mesmo e está resolvido? Isso é meditação. Parar um pouco, pensar, colocar ordem no nosso mundo mental, nosso mundo interior, nosso mundo emocional. Voltamos ao texto. No segundo bloco nós oramos por alguém, que não tem a ver com o texto, mas alguém que pediu nossa oração. Então, isso é meditar, é abrir o seu coração para que Deus nos fale a partir do livro dele, daquele texto que nós lemos, mas para que amplie, para que a leitura da Bíblia não fique uma coisa apenas e tão somente intelectual. Puxa vida, que bacana, nós recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus é esse que nós recebemos. Sim, o que eu faço com isso? Eu tenho que me autoconhecer para saber se de fato eu vivo assim, eu tenho procurado viver assim. Eu tenho que admitir que não tenho conseguido às vezes. Tenho que dizer, Senhor, graças a Deus, nessa área eu estou bem. Claro! E nessa não estou bem, nessa avaliação. Orar, meditar e decidir. Eu vou mudar. Essa é a parte mais difícil da vida. Já contei aos irmãos que há uma área em que eu já declarei a minha derrota. Mas de vez em quando eu tento. Que é não conseguir comer devagar. É um hábito suicida da infância e eu até hoje não consegui me livrar desse péssimo hábito. Eu digo, perdi. Já contei isso aos irmãos. Mas de vez em quando a culpa vem. Quando eu olho para o meu prato, ele já, não sei, acho que evaporou algum problema, alguém sugou, não sei. Eu não comi, não é possível naquele espaço de tempo eu ter comido aquele super hiper prato. Alguma coisa aconteceu, sei lá. Aí eu, vergonha na cara, né? Aí eu, agora eu vou comer devagar. Amanhã eu vou comer devagar. Mas não acontece. Há situações que a gente perde, mas tem que insistir. Eu acho que no dia que eu morrer, eu vou comer devagar.
tem alguma chance ainda pela frente. Porque realmente é muito feio comer depressa, faz mal à saúde, é um péssimo hábito. Mas isso implica em decisão. E a decisão implica em empenho. Eu acho que eu não me empenhei suficientemente. Não é? Alguns aqui seriam mais antigos, que as crianças, quando tinham dificuldade de largar a chupeta, as mães, daquele tempo, vocês nunca fizeram, mas suas avós contam, né? Punham pimenta na chupeta. Uma maldade, uma crueldade inominável. Merece ser denunciado ao Conselho Tutelar. Mas era feito e funcionava, não é verdade? Eu, às vezes, criava um trauma tremendo. Mas eu estou registrando isso porque isso implica que a mãe tomou uma decisão, ou o pai, uma decisão, e fez, certo ou errado, fez. Então nós temos que tomar decisões e nos empenhar. Então, no meu caso, o que eu tenho que fazer para eu comer devagar? É uma coisa que eu tenho que resolver. Né? Confesso meu fracasso, não preciso de sugestões, eu sei tudo o que eu devo fazer. Já estudei o assunto profundamente, fiz um doutorado em como comer devagar, mas não consigo colocar em prática ainda. Né? Então, eu preciso de orações, não de conselhos, que eu já estou suficientemente cheio deles. Muito bem. O empenho. Porque aí vem um elemento que a gente, às vezes, olvida. A graça não é suficiente. Claro que é uma frase de efeito, porque a graça é suficiente. Mas a graça não é suficiente. Não basta eu crer que Jesus é capaz de mudar a minha vida, se eu não decidir aceitar o oferecimento dele e se eu não me empenhar para mudar. Isso em qualquer área da vida, mencionei uma que não depõe muito contra mim. Eu tenho outros pecados que eu não vou revelar em público, né? Mas esse é assim, mais ou menos inocente, né? Eu não tenho culpa, afinal foi da infância que me introduziram isso, olha que já estou explicando, estou satisfeito, resolvida a minha parada, né? Mas eu sou culpado porque é que faço isso, ninguém que faz isso por mim, não são meus tios que me ensinaram a fazê-lo. Nesse processo todo, eu fui muito inspirado por um poema que eu gastei algumas semanas, meses para traduzir, porque traduzir poesia é muito difícil, de uma autora chamada Ella Wilcox. Um barco sai para o leste e o outro para o oeste, levados pelos mesmos ventos que sopra. É importante. O vento sopra para todos. E os barcos singram os mares com os mesmos ventos. É a posição das velas, e não os temporais, que lhes dita o curso a seguir. Como os ventos do mar são os ventos do destino. Não queremos destino, mas a poesia é assim. Quando navegamos ao longo da vida. É a posição da alma que determina a meta. E não a calmaria ou a borrasca. Jesus estava no barco, lá fora havia uma tremenda borrasca. Ele tirava um super hiper cochilo. Ou como dizia minha mãe, ele passava pela Madorna. E os discípulos agitados. Qual a diferença? Onde estava a posição da alma de Jesus e a posição da alma dos discípulos. É isso que o apóstolo Paulo fala. Eu sei, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Não é que a situação ruim seja para aceitarmos. É para lutarmos para mudar. Não é conformismo, isso não é bíblico. Fatalismo é coisa dos gregos. Determinismo é coisa também dos gregos. Isso não é bíblico. Mas o que aqui está dizendo é o seguinte. Como é que está a minha alma diante da borrasca? Não é a borrasca que vai determinar para onde eu vou. Nem a calmaria. Para onde eu não vou. É a posição da minha alma. A minha alma, então, como se fosse o timão do meu barco. Não sei se tem timão em barco ainda, né? O manche do avião. Vamos simplificar, né? Também não sei o que é isso. O volante do automóvel. Isso todos nós sabemos. Então, essa é a ideia que temos procurado desenvolver. E ao longo das semanas eu vou só
terminar falando aqui dos pensamentos que nós escolhemos como centrais. Em 2006, um pensamento de Eugene Peterson: é difícil alcançar a intimidade. Há sofrimento em forma de anseio, decepção e dor. Mas, se o preço é alto, a recompensa também é magnífica. Pois no relacionamento com o outro e com Deus, que nos ama completamente, completamos a humanidade para a qual fomos criados. Segundo o pensamento de um pastor presbiteriano, os dois são, Peterson, canadense-americano, que era pastor em Nova York. Somos salvos por crer no Evangelho. E então somos transformados em cada parte de nossa mente, de nosso coração, de nossa vida, por crermos no Evangelho mais e mais profundamente à medida que nossas vidas seguem. E no ano passado, até que tenhamos descoberto nós mesmos, não conseguimos descobrir facilmente qualquer outra coisa. São esses, então, alguns elementos de introdução. Nós vamos ouvir agora o quarteto Itacuruçá. Vai cantar agora e depois também ao final, com uma formação com um novíssimo, irmão Edival Vasconcelos Martins, um novo, cujo nome Hanner é membro da Catedral Presbiteriana, e dois veteranos, para não dizer vetustos, Vitor e Fábio. Vitor dos Santos e Fábio Cunha. Vamos ouvir então os irmãos. É o quarteto da Academia da Alma. Vou tentar trocar o nome, né? E a nossa irmã Claudiane Barros acompanhando. Será uma grande honra. Em oração, vamos ouvir agora então os irmãos. Feliz canção ouviu-se um dia, quando formou-se a terra e mar. Os luminares cantaram juntos um belo hino ao Criador sem par. Feliz canção, linda harmonia. Feliz canção no eterno lar, pois ao Senhor no trono em glória um hino excelso hão de cantar. E quando enfim cessar a lida, as nossas almas com fervor hão de cantar mais belo hino ao contemplar a face do Senhor. Feliz canção, linda harmonia. Feliz canção no eterno lar, pois ao Senhor no trono
ao Senhor no trono em glória. Um hino excelso hão de cantar. Nós trouxemos uma orquestra para acompanhar o quarteto agora. 12º. Esse é o problema do playback, né? Mas vai dar certo. Eu te seguirei, Jesus, por onde fores. Eu te seguirei, Jesus, até o fim. Eu te seguirei, Jesus, porque te amo e porque morreste por mim naquela cruz. Longe eu andei dos teus caminhos, eu não quis seguir o teu querer, mas o teu amor falou tão forte, fez com que eu voltasse a te seguir. Por isso canto, eu te seguirei, Jesus, por onde fores. Eu te seguirei, Jesus, até o fim. Eu te seguirei, Jesus, porque te amo e porque morreste por mim naquela cruz. Como poderei viver sem ti, Jesus? Como poderei viver sem tua luz? Eu preciso ter o teu perdão, Senhor, pois somente assim obterei a salvação. Eu te seguirei, Jesus, por onde fores. Eu te seguirei, Jesus, até o fim. Eu te seguirei, Jesus, porque te amo e porque morreste por mim naquela cruz. E porque morreste por mim naquela cruz. E porque morreste por mim naquela cruz.
Nosso propósito é oferecer aos irmãos também a oportunidade de perguntas, ou ao final daquela exposição noturna, ou no começo da sessão seguinte. Os irmãos podem então anotar, vão receber nos próximos encontros, num deles, o roteiro completo, mas podem fazer as suas anotações independentes, caso tenham perguntas, ou também pela internet. Eu gosto muito de uma síntese de que as nossas vidas giram em torno de 3 desejos: sexo, poder e dinheiro. A ordem pode não ser esta, mas de fato quase tudo aquilo pelo qual nós lutamos, acertamos, fracassamos, estão cingidas em torno desses 3 grandes alvos humanos ao longo da história. Às vezes eu pego um jornal e leio-o e vou comprovando que todas as notícias, todas elas, se referem a um desses 3 assuntos. Mesmo a Bíblia, nós encontramos presentes esses 3 assuntos que são da dinâmica humana. Certamente, em alguma dessa área, nós queremos mudar alguma coisa na nossa vida. Mudar algo em relação ao dinheiro, ou uma atitude incorreta que temos perante o dinheiro, ou uma prática inadequada em relação ao dinheiro, por exemplo. Isso se aplica também ao poder. Todos nós temos poder, uns mais, outros menos. Sempre temos alguém que, de certo modo, está sob a nossa liderança. Então, nós podemos exercer esse poder de uma maneira ou de outra. Às vezes queremos nos corrigir nisso, deixar, por exemplo, de sermos sim, tão autoritários ou tão submissos. Em todas essas áreas, nós temos aspectos que nós gostaríamos de mudar. E às vezes nós convivemos com esses desejos a vida inteira e nunca mudamos. Por quê? Penso que a nossa vida, para que ela alcance a planície que nós queremos alcançar, ela demanda 3 palavras: propósito, está aí no roteiro, na última página, esforço e disciplina. Imaginemos que, no meu caso, o meu desejo de me alimentar mais devagar. Eu tenho um propósito, mas não tenho nem o esforço nem a disciplina. Daí eu fracasso. Você pode pegar isso na sua própria vida, eleger uma prática, uma atitude que você gostaria de mudar. Por exemplo, você acha que tende a se importar demais com aquilo que falam a seu respeito. Por exemplo, chega até a imaginar que falam a seu respeito. E chega até a sofrer por isso que imagina que falam a seu respeito. Eu vou mudar isso. Eu tenho o propósito de ouvir o que diz a meu respeito, colocar na balança, ver o que faz sentido, eu preciso mudar, ver o que não faz sentido, eu vou ignorar, mas eu não vou mais sofrer por aquilo que fala a meu respeito. Excelente propósito. Mas demanda esforço. Inclusive o esforço da surdez, de não ouvir. Não é? Gosto muito da experiência de Saul, recém-ungido rei de Israel, uma turba de Belial, uma rapaziada da pesada, foi atrás dele em uma caravana
e começou a debochar de Saul. Que rei coisa nenhuma, rapaz, você é rei? Fala sério. E as expressões, as gírias da época. E Saul se fez de surdo. Porque se ele ouvisse, teria que supapar os caras e era rei. Estava resolvido, nem crime seria. Mas ele fez ouvidos, numa versão antiga, tempo do irmão Itamar, de mouco. Não escutou. Não é? Por isso não escutou, fez que não escutou. Essa é uma atitude. Propósito, mas tem que ter uma atitude, um esforço. E que tem que ter disciplina. Disciplina que eu me refiro a organizar a sua vida e persistir nisto. Porque ninguém obtém uma vitória de um dia para o outro. E nada garante, como vemos na história de Elias, que o sucesso de hoje o será o de amanhã. Podemos vencer hoje e amanhã, recalcitrar, fracassar. Então eu conto uma história pessoal. Está narrada aqui, eu vou contar de modo mais informal. Em 1900, desculpem a data aí, Samir e outros, em 72, eu cheguei ao Seminário do Sul para estudar teologia, com o objetivo de ser professor do seminário e escritor. Fui entrevistado por uma comissão, achei que não seria aprovado, que eu disse que não seria pastor, eu seria professor do seminário. Aí riram, como é que chega o garoto aqui, 19 anos, professor do seminário? E escritor. Me aprovaram a si mesmo, um momento de pouca sabedoria. E aí, eu fui, a biblioteca eu já conhecia, morei lá durante 3 anos, quando meu pai fez o seminário, 3 anos antes, 66 a 68, e eu fui para a biblioteca. Eu descobri 2 coisas. Primeiro, que praticamente todos os livros eram em inglês. E eu não sabia ler inglês. Eu lia francês, que eu aprendi no ginásio, mas inglês eu não lia. E segundo, que eu teria muito tempo ocioso. Estudava de manhã, a hora de 7 a meio-dia, teria tarde à noite para fazer o quê? Aí eu percebi que os meus colegas, a maioria, tiravam um cochilo de tarde, depois às 4 às 6, futebol, era algo sagrado naquela década, e à noite uma TVzinha, um bate-papo na esquina. Eu disse, eu não vou ser um escritor, não vou ser um professor, desse modo. Eu digo aqui no meu texto que foi, de fato, uma condução do Espírito Santo, que não seria mesmo. Então eu tomei uma decisão. Eu almoçaria e iria para a biblioteca até ela fechar. E assim eu fiz. Boa parte do tempo depois não pude, que eu fui estudar outra faculdade e trabalhar. E assim eu fiz durante um bom tempo. Chegava 4 horas, ecoava um grito que vinha do campinho, chamado Pecadão. E aquele grito era sedutor. Mas eu não ia. Raramente eu ia. Me ajudava o fato de que eu era péssimo de bola. Eu era tão ruim, mas tão ruim, que primeiro, ao dividir os times, escolhiam todos. Depois eu entrava em qualquer lado, que não fazia diferença alguma. Era a suprema humilhação. Mas me ajudou, não ia tantas vezes lá. E a segunda eu decidi aprender inglês. Só que eu não tinha dinheiro para pagar cursinho. Eu só almoçava, porque eu não tinha dinheiro nem para jantar. Então, não tinha condição. Eu disse, eu vou então ler os livros. Estão aí de graça, eu vou ler. Pego o dicionário e vou ler. E me lembro como se fosse hoje. O primeiro livro que eu peguei. Título lindo. Querigma and Myth. O myth, logo vi que era mito, isso é moleza. E querigma? K-E-R-Y-G-M-A. Querigma. Passaram os colegas todos, ninguém sabia. Veio um professor de música, é claro,
Também não sabia o que era querigma. Falei, caramba. E o dicionário também não tinha querigma. Claro, a palavra grega quer dizer proclamação. Um livro que eu não entendi nada. O autor, Rudolf Bultmann. Eu li pelo tipo bonito, Bultmann, nunca tinha ouvido falar. Um teólogo também do finalzinho do século XIX até os anos 60. Até que eu comecei a ler o livro sem entender nada, até hoje não entendi o que eu li, mas eu li até o fim. Por causa do inglês. Fui aprendendo ali, etc e tal. E aí alguém achou que eu sabia inglês. Pediu para fazer a tradução. Falei, eu não sei, você sabe. Eu peguei e fiz. Claro que cometi muitos erros e demorei muito mais do que normalmente demoraria. Por que eu conto essas duas histórias? Assim. E outra coisa, eu cheguei no meu quarto e escrevi os meus compromissos todos os dias. O que eu ia fazer todos os dias? Então, por exemplo, 2 às 10, biblioteca. Mas na biblioteca eu ia estudar o quê? Ia fazer o quê? Sábado, eu fui colocando hora por hora. E coloquei na parede do meu quarto, que era dividido com um colega, é claro. E sozinho, me deu aquela inspiração. E eu fui firme naquilo, naquela tortura. Essa é a palavra. Mas com aquilo eu aprendi a organizar o meu tempo. Eu joguei fora aquela lista e aquilo me serviu o resto da vida. Foi muito interessante. Então, eu estou me referindo aqui a propósito. Eu tinha um propósito. Eu queria ser professor daquele seminário, que depois se realizou. Não sem tensões, evidentemente, que não há nada fácil na vida. Chegou em outubro, novembro, de terminando o meu curso, nenhuma chance de eu ser professor do seminário. Todo mundo dizia, não, você vai ser convidado. Mas quem tinha que me convidar, que era o reitor, não convidava. Dezembro acabou, meus colegas todos assumindo pastorados, e eu fazia o que da vida? Eu era editor da revista Cidade Batista, ganhava R$100. 100 alguma coisa, né? 75. Mas era insuficiente para pagar um aluguel no seminário mesmo, se fosse o caso. Janeiro, nenhuma palavra. Fevereiro, chegou o carnaval, nenhuma palavra. Na véspera do carnaval, sexta-feira, o reitor me chama e diz, você vai dar história do cristianismo no lugar do Reis Pereira. Quando é que começa? Quarta-feira. Fui para a biblioteca, peguei o melhor livro e li o livro todo. E li dia e noite, até começarem as aulas. Preparei as aulas por escrito, esboço, etc. Eu virava à noite para dar naquele dia seguinte. Assim que me tornei professor de seminário na véspera e fiquei lá por um bom tempo. Estou contando isso porque eu estou falando de propósito. Estou até me expondo, alguns até poderão julgar de modo diferente, mas eu tinha um propósito. Esta é a primeira etapa de qualquer conquista, seja ela espiritual, seja ela moral, seja ela profissional. Eu tinha um propósito. Segundo, nossa mudança demanda esforço. E aí eu tinha uns colegas na classe que eram feras. Todos mais inteligentes do que eu. Dinê René Lota, José Célio de Andrade e Solange Cardoso de Almeida, que hoje é membro de nossa igreja. Mais inteligentes do que eu. Nunca fui inteligente. Inteligente, ou é ou não é, mas eu não era, nunca fui. Aí eu disse, mas eu vou vencer esses caras. Vou ser melhor do que eles, em algumas coisas. Então, grego, desisti porque Solange, Dinê, você decoravam tudo. Para as terminações do grego, eu nunca decorei aquilo. Decorar, eu detesto decorar. Mas outras coisas eu era melhor do que eles. Então, nós estávamos no mesmo grupo ali dos considerados bons da turma. Isso demandava esforço. Sem esforço não se conseguia. E eu fiz um excelente curso de teologia. Me honro muito do meu curso. O melhor curso que eu já fiz foi meu bacharel em teologia. E outra coisa é a disciplina.
Sem disciplina a gente não vai a lugar algum. Repito, disciplina em termos de horário e disciplina em termos de prosseguimento, de persistência naquilo que é o nosso esforço para alcançar aquilo que é o nosso alvo, nosso propósito, aquilo que nós queremos. Então, minha sugestão a cada um de nós é: Senhor, o que eu preciso mudar? Melhorar. Eu gosto muito da frase que eu repito aqui sempre: mesmo aquilo que nós fazemos bem, nós podemos fazer ainda melhor. Uma vez eu me encontrei com um pastor, foi colega do meu pai no seminário, embora mais novo. Comecei a conversar com ele sobre pregação. Ele disse: Israel, eu mudei minha forma de pregar. Falei: caramba, fulano, eu já ouvi você e acho você um dos maiores do Brasil. Israel, o público mudou. Eu tinha que melhorar minha comunicação. Eu tinha que melhorar minha pregação. Aquilo me marcou profundamente. Porque é sempre uma maneira melhor de fazer aquilo que nós fazemos. Em todas as áreas. Área espiritual, área profissional, área paternal, área conjugal. Desde que nós tenhamos um propósito. Mas que não vem apenas no propósito, porque ele não é mágico. Então, a pergunta que cada um de nós pode se fazer é: o que eu gostaria de mudar na minha vida? Eu sei que nós temos uma listinha. Vamos colocar as 3 primeiras, por exemplo. E nós vamos, então, para as etapas seguintes. O segundo ponto que eu quero observar é o fato daquilo que o apóstolo Paulo afirma em Romanos 13:11. Gostaria que vocês abrissem e marcassem esse texto, porque ele gera alguma confusão, mas nos ajuda a um bom entendimento. Escrevendo a crentes, aos crentes de Romanos, de Roma, Paulo escreveu o seguinte, Romanos 13:11. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Uai, nós já somos salvos ou vamos ser salvos? Esse texto tem despertado algumas confusões, mas ele diz muito claro. O que o apóstolo Paulo diz? Que a nossa salvação já se realizou. Mas que a nossa salvação ainda vai se realizar. Historicamente, a nossa salvação já se realizou. Escatologicamente, ainda vai se realizar. Historicamente, foi o oferecimento que Jesus fez na cruz, que, ao aceitarmos, tornou completa nossa salvação. Depois, então, da ação redentora da cruz por nós, redenção para a qual nós não fizemos nada, diz Paulo aos Efésios que estávamos mortos, e morto não faz nada, em nossos delitos e pecados. Então, depois que fomos resgatados, alcançados, levantados do vale de ossos secos, aí é conosco. Até ali, não é conosco. Foi uma obra de Deus em nós, e aceitamos. A única coisa que fizemos foi dizer: eu quero. Até como dom de Deus, só que para todos. Mesmo os mortos recebem esse dom, de querer a salvação. A partir daí, é conosco. É nesse sentido que o apóstolo Paulo fala, então, que nós temos uma vida antes da salvação, e uma vida durante a salvação, que terá o seu fim, o seu escatom, sua última coisa, como a salvação enquanto libertação desta vida e introdução na nova vida.
Mas enquanto não acontece esse escatom, essa última coisa, que é a transferência de jornada para a jornada celeste e eterna, nós temos uma vida. Nós temos o ínterim. Nós temos a jornada. E aqui é conosco. Então é bom termos esse elemento. Geralmente, chamamos a esta outra salvação como santificação. Ok, é um nome. Podemos dar outra, disciplina, ou outra expressão qualquer. Mas é bom termos em mente, porque às vezes repousamos, talvez a expressão não seja boa, demasiada, suficientemente na graça. E está certo. Mas nos esquecemos que a graça contém um elemento para que se torne efetiva de ação humana. Eu sempre uso aqui uma ilustração, vou repeti-la. Digamos que alguém deixe uma herança para mim de R$1 milhão. Isso nunca vai acontecer, mas se acontecer, me avisem, por favor. Muito bem. Eu recebi uma herança de R$1 milhão. Mas, para recebê-la, eu tenho que fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tenho que ir a um cartório, assinar um termo, reconhecer a minha firma. Há uma série de atenções que eu tenho que tomar. Eu não sou automaticamente dono do R$1 milhão. Ou efetivamente não sou dono. Depois que eu tomo posse desse dinheiro, eu vou administrá-lo. Ele pode virar 1.500.000, eu posso torrá-lo em uma semana. O que eu vou fazer com esse 1 milhão? Mais ou menos comparando, seria isso. Nós recebemos a graça. E o que fazemos com ela? Temos a expressão bíblica, não extingam o Espírito Santo que está em vocês. Nós recebemos na salvação o Espírito Santo, mas podemos extingui-lo, abafá-lo, apagá-lo, colocar um balde de água fria no calor dele. Então, essa é a nossa parte. Colocar, então, a nossa vida na academia de Jesus é essa parte. Não tem a ver com a salvação histórica, redentiva, na cruz. Tem a ver com aquilo que nós fazemos com a nossa vida até a salvação escatológica, com o fim da nossa vida. Infelizmente, a corretíssima doutrina da salvação, ou da graça como suficiente, acabou gerando uma atitude trágica que na história da teologia tomou o nome de libertinismo. Que a crença é a seguinte: uma vez salvo e não vou perdê-la, segundo a concepção batista, herdado do calvinismo, uma corretíssima interpretação da Bíblia, sem dúvida alguma, eu posso então descuidar dela. Eu posso descuidar do meu 1 milhão. Aí eu não perco a salvação, mas eu perco a alegria da salvação. E em termos práticos, é a mesma coisa. Em termos existenciais, eu não ter a alegria da salvação e não ter a salvação é a mesma coisa. Porque eu não faço nada com uma salvação sem alegria, ou com a alegria da salvação. E muitos, por vezes, então, em função dessa concepção doutrinária, teológica, acabamos perdendo esta dinâmica da vida salva, que se dá pelo exercício da vida cristã, ou aqui estamos chamando de disciplinas espirituais. Somos peregrinos, como diz o apóstolo Paulo. Estamos numa jornada, como diz o apóstolo Pedro. Nós somos os peregrinos da fé em Jesus Cristo. Vivemos para o Senhor, porque nós somos do Senhor. É para Ele, e por Ele, e nele, e com Ele, que nós vivemos.
Isso demanda, então, uma vida irrepreensível, como já mencionei no domingo passado. Mas, na verdade, o alvo de nossa vida não é viver uma vida irrepreensível. Isso é um corolário, é uma consequência, é um capítulo secundário, é um capítulo segundo. De igual modo, nós não vivemos para louvar a Deus. Penso que esse também é um capítulo segundo. É um outro capítulo, é uma consequência, é um estuário natural, é um desembocar fácil na foz da vida. Sobretudo, nós vivemos para Deus, no sentido de que nós existimos por Ele, vivemos para Ele, morreremos para Ele. A nossa vida é espiritual ou não é vida nenhuma. Esse fim que nós perseguimos, que nós buscamos, é que define toda a nossa vida. Estava aqui agora há pouco um quarteto louvando ao Senhor. O que os motiva? Apenas louvar ao Senhor? Isso é secundário. Porque o louvor de um quarteto, de um coro de cada um de nós, pode se tornar algo meramente estético. Vamos cantar bonito. Claro que tem que cantar bonito. Mas isso é secundário. Cantar bonito para quê? Essa é a pergunta. Viver irrepreensivelmente para quê? Porque se nós não temos a dimensão, não tivermos essa dimensão, nós seremos legalistas. O que o legalista faz? Eu vivo para agradar a Deus, sendo uma pessoa obediente, fazendo as coisas certas, ninguém faz, mas eu faço. Então eu mereço uma correspondente de bênçãos na minha vida, à altura do meu esforço. Sou legalista. Então, quando o legalista, algo sai do seu controle, uma bênção não é recebida, ele diz, espera aí, fulano tudo bem, mas eu não. Isso é tão forte, quando morre uma pessoa que nós julgamos uma pessoa santa, nós dizemos, ele não merecia. Os outros merecem morrer, mas ele não. Porque nós temos a concepção do mérito. Nós estamos cercados pela meritocracia. Em todos os aspectos da vida. Mas graça é outra coisa. A graça é o antídoto da lei. Porque a lei não funciona. A lei fracassa. Por que a lei fracassa? Porque a lei não quer saber se eu quero fazer aquilo ou não. A lei quer saber se eu fiz. Então, à luz da lei, por exemplo, os irmãos cantaram belíssimamente, do ponto de vista estético. Mas à luz de Deus, ele olha com outro olhar. Por que fizeram isso? Isso não pressupõe a ausência de técnica. De jeito nenhum. Inclui. Mas não é o essencial. Isso se aplica a todos os campos da vida. Então Deus olha, como diz, quando do convite a Davi para ser rei, ele olha o coração. Nós não podemos fazer isso. Nós só podemos olhar o que estamos vendo. Não podemos olhar o coração, que não temos tal capacidade. Isso muda as coisas de perfil, de figura. Por isso, Moody diz que caráter é aquilo que nós fazemos no escuro. Quando ninguém, humanamente falando, está vendo. Mas, evidentemente, não é isso que aparece. Porque no escuro ninguém vê. Só aparece o que se faz à luz do dia.
Em outras palavras, para terminar, nosso compromisso de vida é muito mais profundo. E nós somos grandemente abençoados quando nós vivemos este compromisso, os termos paulinos, de viver e morrer para Deus. Tudo tem outro desenho. O meu convite é que nós abramos ou continuemos a abrir o nosso coração para o próximo e para Deus. O meu convite é que nós aprendamos a viver de modo santo pela graça. Que a graça nos eduque. Porque se a graça não nos educar, nós não seremos educados. O meu convite é que nós aprendamos com a palavra de Deus a discernir o que é certo, a discernir o que é bom, a discernir o que é agradável, a discernir o que é a vontade de Deus para nós. O meu desejo é que cada um de nós, primeiramente eu mesmo, aprendamos a confiar. Eu acho que essa é a pior crise da nossa vida. A crise da desconfiança. Mas é muito difícil confiar quando somos atropelados por uma decepção. Mas se a nossa confiança não nos serve na hora do atropelamento, na hora da decepção, na hora da frustração, vai servir quando? Eu não preciso confiar em Deus se o navio em que eu viajo de alto calado vai muito bem singrando os mares. Mas eu preciso confiar quando o iceberg bate nele. Ele treme e ameaça ir ao fundo do mar. Claro, nessa hora a confiança ou ela existe ou não existe. Tudo bem confiar para quê? Minha oração, quando Deus fala que nós somos geração eleita, povo santo, sacerdócio real, não é no sentido que somos especiais. Vou pregar sobre isso domingo à noite. Mas que, por sermos isto, nós temos que resistir ao mal. E o mal assume diferentes formas. O mal é como o câncer, vil, insidioso, cheio de serpentes que atacam de todos os lados, mesmo quando parece não estar mais atacando. Discernindo, que Deus nos ajude a resistir. Quem aqui do mundo profissional sabe o que eu estou falando? É quase impossível resistir aos esquemas. Mas ou somos cristãos e resistimos, ou somos cristãos fracassados. Isso se aplica a mim, pastor. Também tem esquema também. Eu tenho que resistir. Isso se aplica a cada um de nós. Paulo chama de esquema. A expressão é bíblica. Esquema. Esquema do mundo. O mundo tem um esquema. Ai de quem tocar outra música. Está frito. Mas essa é a música do cristão. É outra música. É outra melodia. É outro ritmo. E assim, os demais aspectos que
nós temos para vencer. Agradeço a atenção dos irmãos, o empenho, a disciplina, o propósito. Estamos aqui juntos por mais 10 semanas. Ao final desse nosso conjunto de encontros, eu gostaria que cada um fizesse uma avaliação de si mesmo, dissesse: havia um ponto, pelo menos um, que não estava legal. Graças a Deus, eu percebi. Graças a Deus, eu discerni. Graças a Deus, eu me propus a mudar. Graças a Deus, Ele está me mudando, seja o que for. Encontramos então, meus irmãos e minhas irmãs, na próxima quarta-feira, se Deus me permitir, se Deus permitir também aos irmãos, porque a vida não nos pertence. Vamos abrir o quarteto mais uma vez, e após o quarteto, quem trouxe seu dízimo, sua oferta, poderá colocá-la então aqui nestas salvas, para tanto preparadas para receber as nossas contribuições, dízimos ou ofertas, como eu já disse. Por fim, nós vamos orar. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Vem, Senhor, frágil sou, débil sou, sem vigor, sem vigor. Quero a luz, quero a luz alcançar. Quero as trevas deixar. Oh, guia-me pela mão, ensina-me a direção, vem me guiar, Senhor. Oh, Senhor, vem pela mão, me guiar, Senhor. Que acabou, vou falar então daqui, vamos mudar um pouquinho. A irmã Cláudia vai tocar uma música, quem trouxe então seu dízimo, sua oferta, poderá então trazê-la, e ao final os irmãos vão cantar outra vez esta última música. Eu não sei quantos vão cantar outra vez essa, então eu aproveito logo hoje, gente, e vamos fazer uma coisa durante esse momento então. Quem trouxe seu dízimo, sua oferta, pode então colocar aqui, por favor.
é o seguinte, eu quero lhe convidar, enquanto o quarteto repete essa música final, minha preferida, evidentemente, que quem desejar fazer esta oração, vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco sou, débil sou, sem vigor. Quero convidar a quem quiser orar assim, para que eu faça de joelhos. Esta é uma oração tremenda. E assim estaremos concluídos. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Vem, Senhor, frágil sou, débil sou, sem